Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal Militar. Eu sou a professora Débora Botô e neste momento convido todos vocês a tomarem parte desta aula. Pessoal, olha só, a aula de hoje é muito bacana. O que nós vamos estudar na aula de hoje? As espécies de penas dispostas no Código Penal Militar. É isso aí. O nosso Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, ele dispõe de duas espécies de penas. Quais são essas penas, professora? Penas principais e penas acessórias, ok? Então hoje nós vamos estudar as espécies de penas disciplinadas no Código Penal Militar, sendo essas espécies de penas de duas ordens: penas principais e penas acessórias, ok? Vamos lá então, galerinha, olha só. Antes, como é de costume nosso, nós vamos ter uma compreensão sobre o tema, ok? Uma introdução sobre o tema, sobre pena, para daí então irmos diretamente para a leitura de disposição do texto de lei, ok? Então vamos lá, olha só. A partir da prática de um ilícito penal, surge para o Estado o poder e dever de punir este agente, de punir este réu. Por meio, qual que é o instrumento utilizado? Nós já estudamos. Qual é o instrumento utilizado pelo Estado para comprovar a autoria e materialidade de um crime militar? É ação penal, ok? Então, depois que ocorre a prática criminosa militar, o Estado, por meio da ação penal, a Justiça Militar, por meio da competente ação penal, comprova a autoria e materialidade de um fato criminoso. Uma vez comprovada a autoria e materialidade deste fato criminoso, cabe ao Estado impor uma respectiva pena a este réu. O Estado poderá impor essas penas observando o quê? Observando a gravidade do fato praticado. Observando o que mais? A personalidade do agente. Observando os motivos que levaram o agente a praticar aquela conduta criminosa. Então, depois de praticado um crime penal militar, auferida a autoria e materialidade daquele crime, comprovou que o réu praticou de fato aquele crime, que o crime existe, né? O crime existiu. Então, o Estado vai aplicar uma pena a este condenado. A pena em si, pessoal, nada mais representa que um castigo, nada mais representa que uma sanção imposta ao condenado, ok? A pena, ela representa uma reprovação que recai sobre os ombros do condenado em razão da conduta que ele praticou, tá? Essa condenação, ela só pode ser aplicada pelo Estado, tá? Por meio de uma respectiva pena. Quais penas? As penas impostas, as penas dispostas no Código Penal Militar, que nós vamos estudar hoje, ok? E não se esqueçam, a pena, ela tem duas finalidades. A sanção penal, legitimamente imposta por meio de uma sentença ao réu, ela tem dupla finalidade. A pena, ela tem a finalidade retributiva, ok? Que é o quê? Que é atribuir o mal ao réu pelo mal que ele praticou na sociedade, tá? Esse é o caráter, a finalidade retributiva. O Estado retribui o mal que o agente praticou com outro mal, que é a imposição da pena. Só que a pena, ela não tem essa finalidade pobre, somente retributiva. Não! A pena também apresenta a finalidade preventiva. Por quê? Porque o Estado não tem interesse em tão somente punir o agente. Não! O Estado também tem o interesse do quê? De recuperar este agente. O Estado também tem o interesse de ressocializar esse agente. Então a pena, ela tem caráter retributivo, que é a imposição de um castigo, ok? E também tem o caráter, a finalidade preventiva. Ou seja, o Estado vira para o cidadão e fala: olha, eu quero, vira para o réu, para o condenado e fala: olha, eu quero que você visualize essa pena
com dupla finalidade. Primeira, retributivo. Você praticou o mal, eu, Estado, vou lhe impor outro mal. Você vai ter a sua liberdade cerceada, ok? Um dos exemplos. Você pode ter a sua liberdade cerceada, ou você vai pagar com a sua própria vida, no caso de pena de morte. Certinho? Mas e o Estado, né, com exceção da pena de morte? Imagine, vamos trabalhar com as penas privativas de liberdade. Então o Estado impõe sobre o agente uma pena privativa de liberdade. Aí o Estado fala para o condenado assim, olha, não veja essa pena tão somente com caráter retributivo. Você está recebendo um mal pelo mal que você praticou. Enxergue esta pena também como um caráter preventivo, ou seja, que esta pena sirva de lição para você, para que você não mais volte a delinquir. Que esta pena sirva de lição para você, para desencorajá-lo a praticar novos crimes. Esse é o caráter preventivo das penas. Essa é a finalidade preventiva das penas, ok? Então, as penas, essas sanções penais, elas são aplicadas ao condenado com dupla finalidade. Finalidade retributiva e finalidade preventiva, ok? E também essa imposição de pena, ela serve de exemplo para desencorajar os outros membros da sociedade a vir praticar condutas criminosas. Por quê? Porque fala, olha, o condenado praticou uma conduta descrita no CPM ou na legislação penal militar especial e olha aí o que deu. Ele foi preso, recebeu uma pena privativa de liberdade. Ou seja, eu, enquanto membro da sociedade, também não quero receber essa pena. Então, eu não vou praticar nenhum crime. Certinho? Então, o Estado espera que essa punição, ela sirva de exemplo para o próprio condenado ser desencorajado a praticar outros crimes e também sirva de desestímulo para os outros membros da sociedade, para que eles também não venham a praticar novos crimes. E lembrem, a pena não possui o caráter friamente retributivo, tão somente, por quê? Porque ela busca também, o Estado tem o interesse em ressocializar. O Estado tem o interesse em resgatar este agente criminoso e torná-lo uma nova pessoa, ok? Vamos lá então. A partir da prática de um ilícito penal militar, surge para a administração, surge para a justiça militar, o poder-dever de punir o agente infrator. Ou seja, surge para a justiça militar o ius puniente, o qual é exercido por meio da competente ação penal, a qual busca comprovar a autoria e materialidade de determinada conduta criminosa, tá? Considerando o réu culpado, uma vez que restou comprovada a autoria, restou comprovada a materialidade de um crime, restou comprovada a culpa deste réu, sobre ele, tá? Irá recair uma pena, irá recair sobre este réu uma sanção penal, irá ser imposto a ele um castigo que lhe é imposto pelo Estado, com a finalidade o quê? Punitiva e preventiva, ok? Então a pena nada mais é que uma sanção penal, que um castigo que é imposto ao agente que praticou uma conduta criminosa, ok? Pois bem, galerinha, aí aqui eu trago conceitos para nós, tá? Definição e previsão legal de pena, tá? Então, o que é pena? Pena é uma sanção, um castigo que é imposto pelo Estado, destinada a quem pratica uma conduta criminosa, destinada a quem, com seu comportamento, infringe regras de convivência pacífica e harmônica em sociedade, tá? A pena possui duas finalidades, tá? A primeira, retributiva, específica, é o castigo que vai recair sobre o agente que praticou o crime.
E a segunda, uma finalidade preventiva. Preventiva que vai recair sobre o agente e sobre a sociedade. No sentido que? No sentido de trazer como exemplo para todos que, uma vez praticada a conduta criminosa, o agente vai sofrer a respectiva sanção penal. Qual é a previsão legal das penas principais e acessórias no Código Penal Militar? Nos artigos 55 a 68, nós temos a disposição legal das penas principais, tá? Entre os artigos 98 e 108, nós temos a disposição legal das penas acessórias, ok? Então, previsão legal das penas principais e acessórias no Código Penal Militar. Dos artigos 55 a 68, nós temos a disposição das penas principais. Entre os artigos 98 e 108, nós temos a disposição das penas acessórias, ok? Aqui eu trouxe para vocês, tá? Artigo 69. Só para nós contextualizarmos um pouco mais sobre a aplicação da pena. Olha só, o artigo 69, ele traz como parâmetro para o juiz algumas regras para fixação da respectiva pena principal. Então, olha só, fixação da pena privativa de liberdade. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz irá apreciar, irá analisar, irá mensurar, irá sopesar o quê? A gravidade do crime praticado. Irá analisar a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou o grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou do perigo de dano. Quais foram os meios empregados? O modo de execução? Quais foram os motivos determinantes? Quais foram as circunstâncias de tempo e lugar? Vai analisar também os antecedentes do réu, a sua atitude de insensibilidade, a sua atitude de indiferença ou arrependimento após o crime, ok? Isso aqui, pessoal, representa as circunstâncias judiciais que o juiz levará em conta para aplicar, para fixar a respectiva pena privativa de liberdade. Então, essas aqui são as circunstâncias que nós chamamos de circunstâncias judiciais, que o juiz levará em conta para fixar a pena do condenado. Lembrando que quanto maior o grau de reprovação da conduta do agente, mais severa será a sua pena. Quanto menor o grau de reprovação da conduta do agente, menos severa será a sua pena, ok? Professor, e como que o juiz vai mensurar este grau de reprovação da conduta do agente? Ele vai mensurar este grau de reprovação analisando cada uma dessas circunstâncias que nós acabamos de ler. Então, olha que bacana. O juiz, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Ele vai fazer uma tabelinha, ó. Igualzinho na dosimetria da pena do direito penal comum, ok? Ó, ele vai fazer uma tabelinha, tá? De mais e de menos. De mais e de menos, ok? Mais e menos. Esses mais e menos representam situação favorável e uma situação desfavorável. Então, só a título de exemplo, vamos analisar a personalidade do agente. A personalidade do agente é um fator positivo ou negativo para ele? Vamos imaginar que o nosso réu,
ele é vingativo, ele é insensível, ele é rancoroso, ok? Então vai ser um fator negativo. O juiz vai analisar os antecedentes dele. Imagine que ele é primário, não é reincidente, tem bons antecedentes. Vai ser um fator positivo. Agora o juiz vai analisar os motivos do crime. Imagine que o que motivou aquele crime foi o quê? Foi vingança. Então isso vai ser um fator negativo. Qual foi o modo de execução? Como é que ele tirou a vida do agente? Ele foi cortando membro por membro do agente, ainda em vida. Então é um fator negativo para o réu. Compreenderam? Então o juiz ele vai mensurar a culpabilidade do agente, ele vai mensurar o grau de reprovação do agente, analisando como fator positivo ou negativo todas as circunstâncias descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, tá? Se eu tiver mais fatores negativos, significa o quê? Significa que a reprovação da conduta desse agente é de alta intensidade, então ele vai receber uma pena mais severa. Se nós tivermos mais fatores positivos a favor do réu, significa o quê? Que o grau de intensidade do crime, ele é o quê? Mais baixo. Então ele terá uma pena menos severa. Certinho, pessoal? Isso aqui diz respeito ao que nós chamamos de dosimetria da pena ou aplicação da pena, tá? Que é um tema muito bacana, um tema muito inteligente a ser estudado, ok? Pois bem, depois dessa breve introdução, bora aqui para a nossa aula de hoje. Nós falamos que hoje vamos estudar penas principais e penas acessórias. Este bloco agora, penas principais. Próximo bloco, penas acessórias e resolução de muitas questões. Vem aqui comigo, olha só. Penas principais. Artigo 55 do Código Penal Militar. As penas principais são, galerinha, precisamos memorizar sim. Precisamos memorizar quais são as penas principais e quais são as penas acessórias. Por quê? Porque questão do concurso quer saber isso de você. Então temos que memorizar, ok? Vamos lá então, junto comigo. As penas principais são de morte, de reclusão, de detenção e de prisão, de impedimento, de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. E também pena de reforma. Então não é difícil, ok? Você vem rapidinho até a letra D. Quais são as penas principais? Vamos lá. Morte, reclusão, detenção e prisão. Quais são as outras? Impedimento, suspensão do posto, graduação, cargo ou função e reforma. Ok? Memoriza aí. Agora, eu deixei aqui, ó. Vamos lá. Bem grande. Para vocês não deixarem de prestar atenção. Olha só. Perceba. Não há previsão de pena de multa. Não há previsão de pena de multa no Código Penal Militar, ok? Não existe pena de multa no Código Penal Militar. Memoriza isso, repete isso. Vamos lá, repete. Não há pena de multa no Código Penal Militar, beleza? Decora isso que você já vai ganhar questões no seu concurso, ok? Porque as questões adoram cobrar do candidato se ele tem esse conhecimento, que no Código Penal Militar não existe pena de multa, tal qual existe no Código Penal Comum, lá no seu artigo 49 do CP, ok? Código Penal Comum, no seu artigo 49 seguintes, trata da pena de multa. Código Penal Militar, legislação especial, Código Penal Militar, não existe pena de multa, ok, galerinha? Então agora vamos analisar cada uma dessas penas principais, tá? Vamos analisar cada uma das penas principais. Vamos começar analisando a pena de morte.
Pois bem, então, pessoal, agora vamos analisar cada uma das respectivas penas, ok? Vamos lá, então. Vamos começar com a pena de morte. Via de regra, não admite-se, tá? A pena de morte. Então, via de regra, a Constituição Federal não admite a pena de morte. É vedado a pena de morte, né? Pela Constituição Federal. Pena de morte, penas de banimento, penas cruéis, penas de caráter perpétuo, penas de trabalhos forçados. Todas essas penas, elas são vedadas no texto da Constituição Federal. Elas são proibidas pela Constituição Federal, ok? As penas permitidas aqui no direito penal brasileiro, penal comum, penal militar, né? É a privativa de liberdade, mas por tempo que certo e determinado. Então, não admite o sistema penal brasileiro pena de morte, trabalhos forçados, de banimento de caráter perpétuo e nem penas cruéis. Ok, essa é a regra. Excepcionalmente, a Constituição Federal admite a imposição da pena de morte. Quando? Quando estivermos diante de situações de guerra declarada, ok? Então, olha só, pena de morte. Excepcionalmente, em situação de guerra declarada, a pena de morte, ela é admitida e tem previsão constitucional. Ela é admitida com previsão constitucional, ok? Essa pena de morte descrita aqui no Código Penal Militar, ok? Como que ela deve ser executada? Essa pena de morte, ela é executada por fuzilamento, ok? Ela é executada por fuzilamento. Essa pena de morte, ela pode recair sobre o militar e também pode recair sobre um civil, ok? Essa pena de morte, ela será executada depois de 7 dias da comunicação desta condenação ao presidente da República. Então, olha só, qual é a regrinha? Houve a condenação, ok? Houve a condenação do réu a uma pena de morte. Comunica-se o presidente da República desta condenação. Depois que o presidente da República é comunicado, há de se esperar 7 dias para daí então executar a pena de morte por meio de fuzilamento. Então, quando que essa pena de morte pode ser executada? 7 dias depois de realizada a comunicação desta condenação ao presidente da República, ok? Mas, professora, e se esse período de 7 dias vier a causar um prejuízo à ordem e à disciplina militar, pode-se executar essa pena de morte antes dos 7 dias? Pode, ok? Aí pode sim, tá? Então, essa pena de morte por meio de fuzilamento, que pode recair sobre o militar e pode recair sobre o civil, ela será executada, via de regra, 7 dias depois que esta condenação foi comunicada ao presidente da República. Se aguardar esse período de 7 dias for prejudicial à ordem e à disciplina militar, a execução pode sim se realizar num período inferior a 7 dias, tá? Então, olha só, pessoal, olha só. A pena de morte, ela é executada por meio de fuzilamento, o qual ocorrerá 7 dias após a comunicação ao presidente da República da respectiva condenação. Ou seja, não poderá ser executado antes de 7 dias após a respectiva comunicação, a não ser que a ordem e a disciplina militar exijam o contrário, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, artigos
707 e 708 do Código Processual Penal Militar. Por quê? Porque os artigos 707 e 708 do Código Processual Penal Militar, ele traz para nós como se dá, como instrumentalizamos a execução dessa pena, ok? Vamos ver então como se instrumentaliza, como se materializa a execução dessa pena? Bora aqui comigo, ó. Disposições especiais relativas à justiça militar em tempo de guerra. Execução da pena de morte. 707. O militar que tiver de ser fuzilado sairá da prisão com uniforme comum, sem as insígnias, e terá os olhos vendados, salvo se o recusar no momento em que recebe as descargas. As vozes de fogo serão substituídas por sinais. Então, o militar condenado à pena de morte, tá? Ele deixará o estabelecimento prisional vestindo o quê? Uniforme comum, retirado todas as insígnias e no momento que ele recebe as descargas, é para ele estar com os olhos vendados, salvo se ele recusar. Se ele falar, olha, eu quero ver o momento que será efetuada as descargas, pode ver, tranquilo. E as vozes de fogo serão substituídas por sinais, ou seja, o comando autorizador da descarga não vai ser por voz. Esse comando vai ser por um sinal, ou seja, o condenado ele não vai ouvir fogo, vá, não vai ouvir fogo e já vai se preparar para morrer, não, tá? Por quê? Porque a voz de comando vai ser substituída por um sinal. Então, se ele estiver com os olhos vendados, ele não vai saber o momento que receberá os disparos, ok? Agora, professora, lembra que nós falamos que pode receber essa pena de morte o militar e o civil. Ok, o militar vai estar vestido que? Com um uniforme comum, sem as insígnias. E o civil? O civil ou assemelhado? Galerinha, ignora assemelhado, tá? Não existe mais a figura do assemelhado, tá? Então, olha só, o civil será executado nas mesmas condições que o militar, devendo deixar a prisão vestido decentemente. O que significa decentemente vestido? Ele vai de calça, sapato e camisa, tá? Ele não vai para a execução de chinelo, de bermuda, de camisetão, de regata, de boné, ok? Vestido decentemente. O parágrafo 2º do 707 diz respeito ao socorro espiritual. Diz respeito ao amparo espiritual antes da morte, né? Muitos procuram amparo espiritual antes da morte, certo? Então, a este condenado, ele tem direito o quê? De receber um padre, de receber um pastor, de receber, são tantas denominações, de receber o dirigente, por exemplo, de um centro espírita, a depender o quê? Da religião dele, a depender da crença dele, ok? Então, ele vai poder receber, tá? O seu guia espiritual, ok? Olha só, parágrafo 2º. Será permitido ao condenado receber socorro, receber apoio espiritual antes da morte, por meio da autoridade espiritual que ele reconhece aqui na Terra. Pastor, padre, ok? A data para execução, parágrafo 3º. Olha aqui aquilo que nós falamos dos 7 dias. Olha aqui, galerinha, olha só. Olha que bacana. A pena de morte só será executada 7 dias após. 7 dias após. Após o quê? A comunicação ao presidente da República. Tá? Salvo ser imposta em zona de operações de guerra e ou exigir o interesse da ordem e da disciplina, ok? Então vai ser só será executada 7 dias depois de realizada a comunicação ao presidente da República.
salvo se o interesse e a disciplina militar assim o exigirem. E artigo 708, de tudo será lavrado uma ata, tá? Então, olha só, da execução da pena de morte, lavrar-se a ata circunstanciada, detalhada, que, assinada pelo executor e duas testemunhas, será remetida ao comandante-chefe para ser publicada em boletim. Eis o que nós temos para falar sobre a pena de morte, ok? Grave, tá? É por fuzilamento, é concedido socorro espiritual, tá? E só pode ser executada 7 dias após a comunicação ao presidente da República desta condenação. Tá? Ainda continuando, agora continuamos ainda no CPM sobre a pena de morte. Artigo 55. 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Comunicação. Artigo 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa em julgado ao presidente da República. E não pode ser executada, olhem, e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Então, nós temos vários textos de lei tratando desse prazo aqui, tá? Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada, quando exigir o interesse e a ordem e a disciplina militar. Quando o exigir o interesse da ordem e da disciplina militares. Certinho, galerinha? Facinho demais, né? Essa pena de morte. Bora! Agora nós vamos trabalhar 3 penas. 3 penas principais. Quais são essas penas, professora? Ó, reclusão, detenção e prisão. Professora, por que nós vamos trabalhar essas 3 penas em conjunto? Porque quando nós falamos em detenção e reclusão, nós falamos em